Para quem não me conhece, sou Marcos da Monterra, especialista em gestão espiritual e gestão pessoal. Sou o criador do método Metanoia Cristã, o método que te ajuda a prosperar em todas as áreas da sua vida, em todos os papéis da sua vida, sem sair da presença de Deus, ou seja, sem deixar para trás aquilo que é mais importante, a sua vida espiritual, a sua espiritualidade. Sem mais delongas e demoras, nós vamos já partir para o tema desta noite. Aprenda a adquirir constância em suas orações e estudos bíblicos, tá bom? Para você que é cristão, oração e estudo bíblico. Para você que não é cristão, para oração e estudo da sua regra de fé e prática, seja ela qual for. Aqui não estou para te ensinar a ser cristão. Aqui eu estou para te ensinar a prosperar, buscando aquilo que é mais importante, a sua afinidade, a sua conexão com Deus, independente se você crê no cristianismo ou não. A sua fé não precisa ser igual à minha, mas os nossos caminhos estarão sendo os mesmos no que tange ao nosso trabalho, à nossa vida constante. O porquê você precisa, necessita e deve ter momentos de oração e estudos bíblicos? Esta é a grande pergunta. Esta é a grande questão da sua vida. Por que você precisa? Por que você necessita? Por que você quer ter momentos de oração e estudo bíblico? Porque o porquê fará toda a diferença. O porquê trará para você a mola propulsora, o desejo profundo ou a razão que você tirará energia para manter ou construir a habilidade de ter momentos de oração e de estudo bíblico. Porque se você não entender o que está por trás da oração, por trás do estudo bíblico, será vão a sua caminhada, será vão a sua busca incessante de fazer esta mudança na sua vida no que tange a esta necessidade. Então, se pergunte e responda o porquê você quer fazer esta caminhada, o porquê você quer fazer esta mudança na sua vida. A espiritualidade, partindo do pressuposto que você ainda não sabe o que é espiritualidade, a espiritualidade é pautada em 3 pilares, 3 pernas, que é o caminho do entendimento para que você mude a sua visão, a sua mente, o seu coração. É composto de a sua conexão com Deus, e se você não crê em Deus, a divindade. A sua conexão com a divindade, a sua conexão com você mesmo e a sua conexão com o próximo, com o outro. Então a ideia que você precisa entender e as respostas que você precisa se dar é exatamente que você precisa ter alinhado estes 3 pilares. Então o que nós vamos conversar aqui, inclusive, é fruto de várias conversas que eu já tive com várias pessoas, tanto do processo Metanoia Cristã, do curso, como amigos e pessoas que buscaram orientações comigo. Então entenda que você precisa compreender que não há felicidade verdadeira ou comunhão cristã se você não mantiver ou não trabalhar o crescimento destes 3 pilares. Não há como você se desenvolver, ter um autoconhecimento, uma autopercepção, sem primeiramente compreender quais os filtros ou quais as lentes você precisa usar. Quais são os caminhos que você precisa trilhar. Não há como você compreender e ser alguém altamente proativo no ajudar o outro ou no trabalhar a necessidade do outro sem antes conhecer bem e ter o filtro necessário para que você compreenda o outro, para que você compreenda
Como ajudar? Como fazer o outro crescer? Onde eu quero chegar? Não há como trabalhar um destes pilares separadamente. Você precisa crescer nestas três áreas da sua vida, nestes três pilares. Contudo, eu vou dizer para você que o pilar básico da espiritualidade é a comunhão com Deus. É a conexão que você faz com a divindade. Porque ao se conectar, ao estar... O meu celular está descarregando, deixa eu colocar aqui na tomadinha. Ao estar conectado com Deus, com a divindade, com o Senhor, você terá a visão clara de como se compreender e como compreender o outro. Não tem como você ter a verdadeira ideia, noção ou compreensão de você se não passar pela lente focal do conhecimento com o Senhor. Então preste atenção. Já estou aqui desenrolando uma das necessidades que você precisa desenvolver para, de fato, conseguir constância na oração e no estudo bíblico. Porque a oração, a meditação, o estudo bíblico são portas de entrada para que você conheça a Deus, experimente a Deus, estabeleça essa comunhão legítima e íntima com Ele. Ao estabelecer essa comunhão íntima e legítima com Deus, você terá os seus olhos abertos, as suas lentes focais ajustadas para compreender qual é a vontade dEle, qual é o desejo dEle em relação ao seu reino, e isso formata a sua percepção de você mesmo e a sua percepção para com o outro, para com o próximo. Não há como você se entender, se compreender, entender o outro, compreender o outro, sem passar pelas lentes focais de Cristo. Então este é o primeiro ponto para que você estabeleça a importância desses três pilares para a sua vida. Esses três pilares precisam crescer juntos. Estava certa vez conversando com uma amiga, e ela disse assim, olha, minha vida espiritual não está bem, mas eu estou trabalhando para que eu consiga, então, melhorar minha vida espiritual. Eu perguntei, como você está trabalhando? Qual é a trajetória, né, o caminho de Compostela você está fazendo para aprimorar a sua vida espiritual? Eu disse assim, eu estou trabalhando a minha autopercepção, o meu conhecimento, o conhecimento de mim mesmo, como eu me comporto com o outro, como eu faço as pessoas que estão ao meu redor serem melhores, como estabelecer um clima amistoso ao meu redor, para que quando eu estiver no nível número 2 do autoconhecimento, eu comece a trabalhar o nível número 1 da minha aproximação com Deus, o nível número 1 da minha aproximação com o outro. Daí ela sobe um degrau no conhecimento dela, vai para o degrau 3 e degrau 2 para conhecimento de Deus e conhecimento do próximo. Eu disse para ela, olha, conselho, se fosse bom, não se dava, vendia, mas eu quero te dar um conselho vital para a sua vida. Não há como você trabalhar um pilar para que você esteja tão apto neste pilar que você agora passe a focar nos outros dois pilares. Não, você tem que crescer nestes três pilares, nestas três óticas, na sua comunhão com Deus, no seu autoconhecimento e no conhecimento do outro. Não tem como crescer individualmente esses pilares. Aí eu disse para ela, olha, agora, se você quiser trabalhar um dos pilares, você precisa trabalhar o pilar do conhecimento de Deus. Porque neste pilar você ajusta a sua ótica, a sua visão, o seu óculos para que você de fato se conheça e conheça o outro. Porque se você fizer o caminho do autoconhecimento sem a base do conhecimento do que Deus criou, como Ele criou, como Ele te formou e por que Ele te formou, você não vai ter a percepção exata de quem você é. Você só se conhece quando você se compara com Deus. Porque Deus nos construiu a sua imagem e semelhança. Daí, ao olhar para Deus, que é a baliza, é o parâmetro, é a base, é a balança, e você olhando para você, em se comparando com Deus, ou a criação original, sendo você a imagem e semelhança dele, você vai compreender em qual nível de distância você está da vontade dele. Aí sim, você se conhece.
Porque você não pode se conhecer sem saber o projeto original. E o projeto original é Deus em sua plena, perfeita vontade, te criando. É você voltando para o Jardim do Éden e se comparando com Adão, para que você saiba onde você está e onde você deve chegar. Como Adão está muito distante de nós, nós temos que nos comparar com o segundo Adão, como Paulo disse. Porque no primeiro nós caímos, no segundo nós fomos regenerados. A sua ótica agora é olhar para Cristo, para que você se conheça. Se conhecendo, você vai conhecer o outro. Quando Jesus diz assim, ó, eu e o Pai somos um, ele está dizendo, se você quiser conhecer a Deus, me conheça. Se você quiser chegar a Deus, chegue até a mim. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem. Jesus não comete um erro gramatical. Ele está sendo proposital quando ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Está entendendo? Então Jesus é a baliza, ele é o óculos que me faz enxergar a mim mesmo. E enxergando a mim mesmo, olhando de novo para Cristo, eu enxergo o próximo. Enxergando o próximo, enxergando a mim, eu consigo então alinhar e crescer nestes 3 pilares que é a espiritualidade. Aí eu te pergunto, como conhecer a Cristo? Como entender a sua vontade? Como entender aquilo que ele construiu e colocou em nós para ser trabalhado, edificado e construído? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz para os seus discípulos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, o autoconhecimento e o conhecimento do próximo será acrescentado a partir do momento que você buscar de fato o conhecimento de Cristo e do reino. E mais uma vez eu te pergunto, como conhecer a Cristo? Como conhecer ao reino, se não através de uma profunda comunhão? E essa comunhão, ela é estabelecida a partir da oração e a partir do estudo profundo das Escrituras e da Palavra. Está compreendendo? Você está entendendo que o caminho da espiritualidade, o caminho para que você consiga estabelecer e construir a necessidade e o hábito de orar e de meditar na palavra deve vir antes de qualquer técnica ou de qualquer ferramenta. Deve estar pautado na visão clara da sua necessidade de ter crescimento no conhecimento e na espiritualidade, conhecendo a Deus, você e o próximo. Daí é o seu motivador, é a mola propulsora, é o dínamo, é a dinamite que vai impulsionar, propulsionar com que você queira crescer neste conhecimento. Baseado nisso, eu vou trazer para você 4 ferramentas ou 4 pontos para que você trabalhe de forma clara, coerente e com muita energia, que eu te garanto que você manterá a constância em suas orações e no estudo da palavra, nos estudos bíblicos. São ferramentas que te ajudarão. Ao colocar essas ferramentas em prática, vai conseguir manter o hábito, a constância de ter os seus momentos de oração e de estudo da palavra. Antes de passar essas 4 ferramentas, eu quero compartilhar com vocês a experiência de alguém que está acima da minha experiência, porque eu poderia contar a minha experiência, mas eu quero contar a experiência de Pedro. O apóstolo Pedro, que é tido como um dos pilares da igreja cristã, tanto é que a igreja católica o considera como o primeiro papa. Ele e Paulo são os pilares, do apostolado que construiu, que constituiu a igreja primitiva, a qual cremos e vivemos até hoje. Pedro tem 2 momentos que eu entendo ser muito emblemáticos da sua aproximação, da sua comunhão com Deus. Por que eu estou falando desses 2 episódios? Porque são episódios que mostram
o quão humano é Pedro e quão estabelecida era a comunhão dele com Cristo. Por que eu estou te falando isso? Para que você compreenda que a oração, que a meditação da palavra vai fazer com que você tenha tal intimidade com Cristo como Pedro tinha com Cristo. Ele, em um dado momento onde Jesus começa a falar sobre a necessidade dele ser preso, crucificado e morto por causa dos nossos pecados, Pedro se levanta e fala: não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso, o Senhor não pode construir esse caminho para o Senhor, porque é um caminho de morte, de dor, e o que eu puder fazer para o Senhor não ser entregue e morto, eu farei. E Jesus fala assim: apartai-vos de mim, Satanás. É óbvio que Jesus não está falando que Pedro estava possesso pelo diabo, não. Mas a palavra, a fala de Pedro, trazia a conotação de Jesus se distanciar do seu propósito. Eu não quero focar aqui na fala de Pedro, na resposta de Jesus, não. Eu quero focar o quão direto era a comunicação de Jesus para com Pedro e quão direta era a comunicação de Pedro para com Jesus. Num outro momento, num outro episódio, quando Pedro, no afã de querer estar perto de Jesus, ele fala assim: Jesus, se eles te prenderem, eu vou junto. Se eles te crucificarem, eu vou junto. Se o Senhor morrer, eu vou morrer junto. Eu quero estar com o Senhor. E Jesus fala assim: olha, Pedro, não é bem assim. Antes que o galo cante esta madrugada, você vai me negar 3 vezes. E de fato, Pedro nega Jesus 3 vezes. E a Bíblia fala que onde Jesus está preso era um lugar assim onde conseguia conexão visual entre Jesus e Pedro. E a Bíblia fala que Jesus lá sendo julgado, sendo humilhado, ele olha para Pedro, Pedro olha para ele e ele sai e chora amargamente. Pedro sai e chora amargamente. E quando Jesus morre e ressuscita, ele se apresenta a Maria e a Madalena e ele fala assim: ó, diga para os meus irmãos que eu vou encontrar com eles em Jerusalém. E diga a Pedro que eu quero conversar com ele em particular, em especial. E esse encontro de Jesus com Pedro, eu estou acelerando a história porque eu não quero entrar nos pormenores, porque o nosso tempo está esgotando. E nessa conversa de Jesus com Pedro, Jesus diz para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez Jesus: Pedro, de fato você me ama? E Pedro então se entrega e fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus responde para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Então nesse encontro de Jesus com Pedro, Jesus quer reafirmar a Pedro que ele de fato o ama e que ele simplesmente o negou porque ele estava temeroso pela sua morte e não queria entregar-se por Jesus. Onde eu quero chegar? Esse estabelecimento dessa comunhão, dessa fala, dessa conexão com Jesus, entre Jesus e Pedro, e Jesus reafirma para Pedro esta comunhão, é o reflexo da comunhão construída entre Pedro e Jesus, do caminhar, do estar junto, do ouvir, do falar. Para nós isso é refletido a partir da oração e do estudo da palavra. Então, se você quiser ter constância na oração e no estudo da palavra, primeiramente, compreenda que é necessário tudo isso acontecer, a oração e o estudo. Então, a primeira ferramenta, ou o primeiro conselho que eu quero te dar para que você mantenha constância na oração e no estudo da palavra é: ressignifique, dê um outro significado para a importância que você dá à sua comunhão com Deus e com o reino. Ressignifique a importância que o reino, que a comunhão com Deus, com Cristo, tem para a sua vida. Porque a partir do momento que você der importância para este ressignificado, para esta comunhão, para este caminho estabelecido, você não terá dificuldade de manter essa constância. Nessa conversa com essa amiga, eu perguntei para ela assim, porque ela falou que ir à igreja para ela era muito sacrificial, e ela entendia que não precisava ir toda semana, que isso era quase que uma obrigação. Eu falei assim: me diga algo que você faz assim semanalmente, que é prazeroso para você, que te ressignifica, que te reconstrói, que te fortalece. Ela falou assim: ler. Eu leio todo dia. Eu assisto filmes toda semana. Eu falei: é isso que te ressignifica e te constrói. Então, a partir do momento que você entender que
a sua comunhão com Deus te ressignifica, te reconstrói, você vai querer ter momentos diários, semanais, com a palavra, com a oração, com esse ressignificamento da sua vida para com Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo conselho ou segunda ferramenta, mude por completo os seus hábitos para que você tenha disciplina, para que essa disciplina te faça ter constância na oração e na meditação da palavra. Então, ressignifique, mantenha ou construa o hábito de orar e o hábito de meditar na palavra. E para que você que não tem esse costume, vai ser muito difícil. Inicialmente você vai ter que começar a ter momentos pequenos, 5 minutos de oração, 5 minutos de leitura da palavra. Semana que vem aumente um pouquinho, 10 minutos. Daqui a pouco você vai ficar horas orando, horas meditando. E você acha que isso é muito? Jesus ficava a noite toda orando, tendo comunhão profunda com Deus. Terceira ferramenta ou terceiro conselho, tenha uma agenda moderna para que você possa ajustar o seu tempo, os seus prazos, os seus compromissos. E nessa agenda moderna, você precisa colocar ali tempo para oração, tempo para meditação. E eu vou fazer um pacto com você. Ao se inscrever para o nosso evento do dia 5, 7 e 9, aí na bio do Instagram, ao se inscrever, você vai entrar para um grupo específico que eu vou trabalhar antes do nosso evento. E você então entrando em contato comigo, pode ser pelo Instagram, pode ser lá no grupo do WhatsApp, dizer, olha, me inscrevi, eu quero a agenda. Eu vou disponibilizar para você uma agenda digital que eu construí para que você consiga agora trabalhar os seus compromissos e lá nessa agenda, que é uma agenda moderna. Por que eu digo que é uma agenda moderna? Porque não é uma agenda convencional. Ela separa o seu tempo, o seu dia, a sua semana em papéis. E dentre vários papéis que você pode agendar, você vai separar o papel espiritual. É o papel de alguém que vai orar e que vai meditar, para que facilite a sua vida e você tenha esse tempo, tá bom? Então eu vou disponibilizar para você essa agenda. Faça a sua inscrição, mande para mim, olha, estou inscrito e eu mando para você. Quarta ferramenta, quarto conselho que eu quero te dar. Tenha um plano de leitura e oração para seguir. Se você não tem experiência com oração, se você não tem experiência com a meditação da palavra, você não vai conseguir construir, criar esse hábito do zero. Então tenha um plano de oração, um plano de leitura para que você comece pelo básico, pelo simples e vá evoluindo nessa caminhada cristã. Quero fazer um segundo pacto. Faça a sua inscrição. Me mande uma mensagem que eu vou te enviar um plano de leitura bíblica e um plano de oração. Um plano de jejum, inclusive, para que você consiga iniciar essa trajetória, essa caminhada. Então, assim, quer ter de fato 4 ferramentas. Inclusive, dessas 4, 2 físicas palpáveis, para manter a sua constância na oração e na meditação bíblica, eu vou reciclar, repetir e revisar para você. Primeiro, ressignifica a importância que você dá à sua comunhão com Deus e com Ele. Segunda ferramenta. Isso é para você todo dia usar. Esse ressignificamento é todo dia você acordar e dizer o quão importante é para mim o reino, o quão importante para mim é Deus, a minha comunhão. Todo dia reforçar, é uma ferramenta que você vai usar diariamente. A segunda ferramenta é a mudança de hábito. É mudar o hábito profundamente para que você seja disciplinado e ressignifique e vá orar e vai meditar. A terceira ferramenta é ter uma agenda moderna que vai te ajudar a ter tempo, a especificar tempo para de fato você, como um compromisso, é um compromisso que você tem que estabelecer. Quarta ferramenta e quarto conselho, tenha um plano de leitura bíblica e de oração. E eu vou disponibilizar essas 2 ferramentas para você, para que você utilize essas 4 para crescer, caminhar na sua vida espiritual e principalmente iniciar nessa trilha de complemento espiritual. Ok, chegamos ao final de mais uma live.
Voltamos semana que vem, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mais 5 lives. Vou trazer assuntos pertinentes, importantes para você. Este aqui é o que nós chamamos de esquenta. São 10 lives esquenta para o evento do dia 5, 7 e 9 de dezembro. O evento que eu chamo de quebrando as barreiras internas, quebrando as barreiras interiores, quebrando as barreiras internas do seu coração, que é metanoia cristã, transformação de mente e de coração, no dia 5, 7 e 9, onde eu vou trazer toda a metodologia, vou condensar todas as 10 lives, vou trazer ferramentas, a visão e como caminhar para essa mudança profunda, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe e até segunda-feira.